Durante um ano, traçámos o perfil da edição independente em Portugal. Escolhemos 6 editoras independentes, ecléticas e resilientes que lançam a música de que gostam e com a qual se identificam. Que trabalham com amigos, que com poucos meios conseguem fazer grandes artistas e com persistência vão criando uma pequena indústria musical alternativa. Não andam nisto da música, pelo dinheiro, mas porque acreditam no seu trabalho e no poder transformador da sua música. E pelo caminho vão fazendo diferença, inspirando os outros e vão se divertindo. Contribuem para a nova história da música em Portugal. É por isso que todos os entrevistados nos disseram com convicção: I love my label. Eu considerava-me punk por dentro e por fora, portanto as coisas para mim estavam sempre ligadas, a música e o aspecto ideológico, se quiseres. Os recursos eram escassos, se gastasse 25 € numa gravação já era um balúrdio. Depois eram edições de 50 cópias de CDRs. Felizmente vivia numa casa com mais 8 pessoas, toda a gente tinha torres de computador. Quando havia uma nova edição, punha os CDRs todos nas torres todas e gravava assim. E começou a surgir na minha cabeça a ideia de ter uma produtora, editora, agência, estúdio, casa onde se faz música. Eu tenho um estúdio com o meu irmão e nunca produzi um disco, gostava de produzir um disco e gostei imenso do que ouvi. Sou interessados em gravar um disco comigo. E nós, obviamente, como qualquer banda, o nosso único sonho era gravar um disco, dissemos logo que sim. A verdade é que, apesar de ninguém nos conhecer, nós vamos gravando discos. Portanto, nós não deixámos gravar os nossos discos pelo facto de ninguém nos conhecer. Nós fazemos música porque nós respiramos música. Não quero ter que acordar um dia e pensar assim: vou ter que abdicar do vinil no disco do Bruno ser branco porque precisa de vender mais X ou menos X. Não dá. É um fruto de amor. Há um respeito mútuo pela minha obra e também eu compreendo os ideais da editora. Não é? O esquema editora-banda funde-se muito no nosso processo de trabalho. Acaba por ser quase uma banda com mais um elemento do que propriamente uma editora e uma banda que se sentam numa mesa e discutem, vai ser assim assado. Eu acho que a ligação da banda à editora acabou por surgir pela nossa necessidade de termos maneira de gravar as nossas coisas e dar algumas condições a outras bandas que virem cá e também poderem mostrar o que faziam. Eles não editam ninguém com quem não bebam um copo, que é a filosofia também um bocadinho deles, para além da música que eles gostam. Acaba por ser aquilo que garante um bocado o nosso street cred. E mais do que isso, o verdadeiro efeito de dominó que eles criaram, em que toda uma economia cultural que se gerou à volta de uns rapazes que perceberam que havia outras coisas cá em cima que se podiam fazer e havia outros artistas e outros géneros musicais. Eu tenho a certeza absoluta que daqui a 15 ou 20 anos se vai olhar para esta geração de 2000 e pouco de músicos portugueses e vamos pensar: isto era incrível. Há que encontrar, se calhar, uma forma a curto, médio prazo de conseguirmos, sobretudo, que estes músicos incríveis que estão aqui a trabalhar consigam pagar a renda e pagar as contas. É a música que os une. Não sabem bem porquê. Paixão, vocação, necessidade. Cantar, tocar, escrever canções. Fazem música porque não conseguem viver de outra maneira. Há quem sonhe ser profissional, há quem prefira ter outro emprego. E há quem tenha tentado, há quem tenha conseguido. É possível viver da música em Portugal? Quando tu entras na faculdade e percebes, ok, eu entrei, eu vim para aqui como toda a gente vem, mas eu claramente não vou fazer isto na minha vida. Eu vou ter mesmo que fazer música. Como é que fazes isso? Nem sequer sabes cantar lá muito bem e tocar. Qualquer gajo que eu vejo aí toca melhor do que tu. Como é que vais safar isso? Durante um tempo tentei de uma forma normal, sem grande ciência e não fui muito bem sucedido. Pronto, para além de lançar discos que eram altamente para minorias, música alternativa, e dar uns concertos,
Nada disso me dava uma alternativa para a vida que eu queria viver, mas eu não era capaz de fazer mais nada. Comecei a tocar em bares, cheguei até a experimentar ir para a Espanha, tocar algumas vezes, ver como é que funcionava. Mas era preciso acontecer qualquer coisa para mudar aquilo. Passei muito tempo a tentar e sem perceber muito bem como é que eu era eu próprio e conseguiria viver de fazer música, e devo dizer-te que achei que não ia ser possível e não sabia muito bem como é que ia resolver esse problema, porque eu não ia conseguir fazer mais nada num país como o nosso. Portanto, porquê é que eu estou a fazer este preâmbulo todo? Porque sem isso tudo eu acho que era impossível viver da música como vivo. Portanto, o repertório é forte, está a ter uma boa reação no MySpace, começam a ouvir boas críticas, mas eu, tal como aconteceu na Flor Caveira, sempre que vinham aqueles 5 estrelas nos Ys e não sei o quê, eu nunca dei valor nenhum àquilo e sempre lhes disse: isso não quer dizer nada de especial, não vão por aí, porque isso depois no país real não vai significar nada de especial. E tinha acontecido isso connosco e nós começámos a dar concertos. Fizemos 2, 3 concertos, eu ia de blazer, estava a tentar tocar bem as músicas, havia uma certa tensão, havia um certo nervosismo. As pessoas estavam assim, gostavam, percebemos que elas gostavam de algumas músicas, mas não tinha acontecido nada de especial. E fomos tocar a Guimarães, ao Vila Flor, à zona de baixo. Eles têm um café-concerto, estavam para aí 400 pessoas ou 500 pessoas à pinha, aquilo era 2 € o bilhete. E de repente aquilo era suor, era rock mesmo a sério. Nós começámos a tocar e o concerto mudou completamente. Aconteceu algo que eu não te sei explicar, mas foi tipo um portal para outro mundo. Eu de repente soltei-me completamente, passei para uma outra dimensão, acabei o concerto, fui chorar, estive a chorar para aí 10 ou 15 minutos e percebi que tinha conseguido, para sempre. A ideia de viver da música, a ideia romântica de viver da música, claro que é sedutora, mas eu não tenho em primeiro lugar, se isso vier a acontecer, será injusto para muita gente que toca muito melhor do que eu. Portanto, há gente que pratica imenso e que estudou imenso e que tem dificuldade em viver da música e estudou mesmo para isso, e não é o meu caso. Portanto, será injusto para essas pessoas. Por outro lado, se acontecer vai ser ótimo, vou adorar. Mas não penso nisso. Durmo muito melhor à noite por não ter a pressão de estar constantemente a ter de criar alguma coisa ou produzir alguma coisa e depender do facto das outras pessoas irem gostar ou não, irem aprovar ou não, para eu ter de viver disso. Nós somos 6, só 2 é que vivem da música, que é o David Santos, o Noise Earth, e o João Gil, de Diabo na Cruz, principalmente, e o Cantinho Charlie Brown. Depois, os restantes, temos todos trabalhos noutras áreas. Eu gostava de viver da música, mas não consigo, para já. Eu sou arquiteto, já não trabalho no ateliê de arquitetura, agora trabalho no ateliê de 3D. Mas há um designer, o Afonso trabalha na Gulbenkian. Eu hoje em dia tenho uma atitude um bocado... Tento ter uma atitude positiva em relação a isso, que é o facto de eu não viver da música, não me coloca pressão em obter resultados, em ter que vender. Há noites em que não apetece nada estar a ir às 9 da noite a seguir um longo dia de trabalho, ir ensaiar até à meia-noite. E então, às vezes há semanas, quantas semanas não tive já em que o Penadas tinha concerto e nós tínhamos concerto, então acabas por ensaiar todas as noites e depois vais ao fim de semana dar concerto e depois voltas e vais trabalhar. E é muito cansativo, mas por outro lado sabe bem. É um bocado, sei lá, como ir jogar à bola, como se eu soubesse jogar à bola, como deve ser. a seguir um dia de trabalho. Sim, fazer desporto, sim. Não sei, eu agora hoje em dia tento ver isso um bocado como uma coisa libertadora. O facto de ter um emprego permite-me pensar na música como eu quiser. Eu percebo isto que ele está a dizer e concordo, mas se, por exemplo, o You Can't Win Charlie Brown desse para fazer dinheiro suficiente para eu viver da música, eu vivia só da música. Essa é que é a questão. Se desse para continuar a fazer o que gostamos
e que desse dinheiro suficiente para o fazer, eu não pensava duas vezes. Eu trabalho num bar de vinhos, estou a fazer um mestrado e... Eu gosto de várias coisas e algumas alimentam-se às outras e vão se influenciando. Se tivesse a oportunidade de viver da música, acho que não a renegava, pelo menos durante uns anos. Não quer dizer que quisesse fazer isso para o resto da vida, mas talvez durante uns anos aproveitava, seguia esse caminho e via o que é que dava. Mas não é o objetivo primário quando eu faço música, não é viver disto. Que é criar qualquer coisa que me desafie. Cada projeto, cada disco novo é um desafio pessoal. O que me interessa mais cada vez que eu faço músicas é alargar o leque de pessoas com quem eu já trabalhei. É o que me dá mais prazer na música. A perspectiva não é viver disto, estás a ver? Há pessoal que tem um hobby de ir à pesca, se podemos comparar uma cena assim do género. E a gente nós gostamos de tocar, gostamos de fazer qualquer coisa extra à nossa vida cotidiana, ir para o trabalho e chegar a casa. E assim, sempre, e como também todos nós já somos ligados à música desde miúdos, toda a gente toca instrumentos ou coisa do género, acaba por ser uma consequência da cena. E como nunca estás com aquele objetivo de viver daquilo e teres aquela ânsia de fazer a cena, acabas por nunca estares frustrado ou nunca teres essas decepções e ires levando a coisa mais assim, a desportiva, e ao fim e ao cabo vais fazer uma cena que gostas. Basicamente é isso. Não consegues viver da cena daquilo que tu gostas, o que é triste, não é? Infelizmente. Mas pronto, a gente vai vivendo a cena assim na boa. Há outras coisas que são mais recompensadoras. É complicado contar com um X dinheiro todos os meses, porque isso não é possível. Há meses em que se recebe mais dinheiro, outros menos dinheiro, outros não há dinheiro nenhum. Por isso convém sempre ter aqui um suporte. Eu trabalho a part-time, das 2 às 6, portanto é fácil conciliar. Sair às 6 dá perfeitamente para ensaiar e ao fim de semana não trabalho. Portanto, tentei ajustar os ensaios, neste caso, a relação que tenho com a banda e também a relação que tenho, neste caso, com a fábrica, que também é do meu pai. E eu, desde o início, que lhe deixei bem claro que aquilo é apenas um part-time. Uma das minhas facetas não pode ser levada como o caso da banda. Estou à procura de um emprego, um part-time, que seja de segunda à sexta, que me permita ter a semana ocupada e os fins de semana livre para tornar isto mais ou menos viável. É claro que eu vou forçando a barra até ao ponto de deixar de poder estar à espera de ter trabalho e, infelizmente, ter que optar pelo trabalho e deixar os concertos de parte, porque algum dia esse dia chegará, infelizmente. Divirtam-se, pá, divirtam-se. É a cena disto, é um gajo divertir-se, pá. Neste momento, entre Duquesa e Glock and Wise, eu tenho períodos em que estou à vontade para pagar a renda da casa e as contas e ter uma vida normal, uma vida fixe. Há meses em que não e tenho que fazer outro tipo de pescados. Mas eu, por exemplo, sou formado em Direito e estava a fazer um mestrado em Relações Internacionais e sei que não é esse o caminho que eu vou seguir. Portanto, eu para mim já decidi que isto vai ser o meio em que eu vou tentar a minha sorte e é um bocado vai ou racha. Mas esta é a altura perfeita para fazer isto. Eu não vou estar com 40, 50 anos a arrepender de nunca ter feito isto quando era miúdo. E agora aos 25 sinto que é aquele ponto de caramelo em que as coisas ou funcionam ou não. Quando um gajo tem 16, 17, 18 anos, está ali a pensar, isto, viver da música era mesmo fixe, sempre com esse sonho. E é isso que acaba por nos mover também, porque gostamos de tocar e gostamos de compor. Mas depois chega aquela coisa de... Chega ao fim do mês. Bates na realidade e não dá. Ou tens uma coisa ou tens um projeto que é mais popular ou mais mainstream, digamos assim, que eu não estou a dizer que é mau ou que é bom, eu adoro coisas mainstream, mas nós, no nosso caso, fazemos uma coisa muito alternativa, não daria para viver da música. Pronto. Olhando para trás, foi mesmo, nós éramos miúdos, queríamos nos divertir. Eu acho que até a malta das bandas mais nova que nós, que está a começar agora e já tem feito o seu percurso desde agora, já tem muito mais essa consciência de que isto, para resultar, tem de ser feito. Nós temos de nos organizar de uma determinada forma e ter um determinado tipo de mentalidade que é para ir, pelo menos, fazendo o nosso caminho. No nosso caso, eu posso dizer que houve uma altura que tivemos uma proposta, por exemplo, que em termos financeiros era extraordinária, que era milhares de euros, pagava o disco, pagava uma série de coisas e
Pronto, mas envolvia que nós fizéssemos uma coisa que não queríamos fazer enquanto banda, porque isso, na nossa ótica, mexia com a nossa identidade artística. Tínhamos de aceitar ter uma música num disco nosso que não tinha sido composta por nós. E nós não quisemos. Era uma canção que não era composta por nós e que tinha um propósito, só um propósito comercial. Não tinha exatamente qualquer tipo de ambição artística. Sim. Olhando para trás, faz-me confusão como é que as pessoas que estavam a trabalhar connosco nessa altura achavam que aquilo podia ser bom para nós. De facto, têm outro entendimento dos artistas. Na Universal sempre entenderam que nós éramos uma banda de carreira e que, portanto, talvez 10 anos depois, portanto, se continuássemos a fazer um trabalho regular, talvez 10 anos depois começássemos a dar dinheiro. E nós, em primeiro lugar, não estávamos preocupados em dar dinheiro a ninguém e depois não queríamos ser uma banda, não sabíamos o que é que queríamos estar a fazer passados 10 anos, não é? Estávamos todos a estudar na faculdade, em princípio todos tínhamos ambições profissionais para além da música. Portanto, não sabíamos o que é que íamos fazer daí a 10 anos. Como é que nós podíamos estar a trabalhar com a perspectiva dos próximos 10 anos, sobretudo no género de música que nós fazíamos? Passados 10 anos nós éramos uns velhos. Foi uma escolha que eu fiz super consciente de não querer hipotecar nunca a minha liberdade criativa e eu temi, se calhar teria sido possível, mas eu temi que não fosse possível viver da música e nunca ter um pequeno desvio do que é o meu ímpeto criativo ou o que me apetece de facto fazer para sobreviver, ter de fazer algo um bocado ao lado. E isso assustava-me imenso, essa ideia. E há artistas que conseguem fazer isso sem hipotecarem essa liberdade, mas eu não sentia que a minha criação fosse compatível com isso, então eu decidi, olha, eu vou fazer dinheiro. Gosto imenso do que faço, divirto-me a fazer empresas e o meu trabalho é super criativo e todos os dias são desafios diferentes. Mas a música fica ali como um lugar para eu ser livre, realmente, e fazer o que me apetece. Quando o meu novo agente me diz quando é que fazes um novo disco? Precisamos aí de um disco novo para continuar a marcar concertos. E eu, mas acabei de lançar um disco agora, precisa já de um disco novo. E eu não me apetecia fazer um disco naquele momento. Se calhar apetecer-me-ia passado uns meses. Se calhar se ele não tivesse colocado assim as coisas, tinha continuado mais algum tempo. Mas eu percebi, não vou agora fazer um disco para continuar a ter concertos. Não é isso que está a acontecer espontaneamente e não é isso que eu quero fazer. E pronto, e assim foi. Eu vivo da música, mas de uma forma enviesada, ou seja, trabalho com várias coisas que são do mundo da música, mas não vivo da música a tocar. De facto, de torto, acho que nem para as maçãs daria, se calhar, não sei. Nem para as massagens. Nem para as massagens, exato. Não dá. Com idade agora. Sim, nós todos fazemos muitas outras coisas, mas todas ligadas à música, ou seja, não vivemos só de tocar com torto, mas também temos outros projetos e temos coisas de trabalho relacionadas com a música. Tenho uma atividade que é ensaios regulares semanais. Vou tendo objetivos, que é fazer discos. Vou tendo concertos. Paralelamente, a Amor Fúria também me foi tomando tempo. Meia volta, tenho tempo e disponibilidade para outro tipo de projetos paralelos que vou fazendo. Sei lá, experiências em teatro ou experiências noutro tipo de áreas culturais, ou em programação, ou assim. É uma luta de gestão e de incutir alguma disciplina e de organizar os dias em função das coisas que eu tenho para fazer. Escrever, trabalhar arranjos, ensaiar com a banda. Não é fácil. Eu acho que em Portugal não há uma espécie de classe média
da música. Há uma classe baixa e uma classe alta. Há malta que vive muito bem disto e há malta que se anda a esgravatar para conseguir. Ainda estou um bocado nessa. Para quem quer fazer da música vida, acaba por ser... essa é sempre a opção mais viável, que é os músicos desdobrarem-se em vários projetos. E é algo que nós fazemos já há algum tempo. Por exemplo, o Cristiano tem outra banda já há algum tempo, os Aspen. O Nuno agora tem tocado com Duquesa, eu também tenho tocado com ele. O Fiusa não toca noutra banda, mas também não tem tanto... É uma pessoa mais terra a terra, gosta muito de estar nos projetos, mas também ter uma vida mais ou menos normal. Mas para quem quer fazer da música vida, é claro que essa acaba por ser a única possibilidade de fazer. Tens que fazer DJ sets, tens que fazer produção de concertos, tens que ter 3 bandas, colaborações aqui e ali e no fim tentar receber alguma coisa todos os meses. Tu para viveres da música tens que andar a editar discos de 2 em 2 anos. Agora a malta edita um disco, fixe, tens concertos. No outro ano já tens menos concertos. Ao terceiro ano, pá, já está um bocado mais difícil. Portanto, pá, melhor editar o outro. Portanto, e essa obrigação chateia-me um bocado, ter timings. Quer dizer, não me chateia ter timings, mas ser uma coisa, percebes? Esse desgaste. Depois, como o país é pequeno, pá, tu dás uma volta ao país, outra. Por isso é que é fixe pensar em termos de país, pensar em termos do mundo, não é? Com os Locanoides, por exemplo, nós editámos um disco agora, temos um ano de concertos mais ou menos garantido, não é? Aquele ano de apresentação do disco e concertos. No ano seguinte, ou temos que parar para fazer outro disco, não é? E nesses 6 meses é muito bonito a dizer eu estou a compor, mas não há dinheiro enquanto se compõe, por isso tem que se fazer outras coisas. Sabe, para teres mais ou menos noção, nós fizemos 2 discos sem nunca ter ouvido a voz nos ensaios. Só há coisa de um ano, pá, mais ou menos isso, é que conseguimos comprar um PA para finalmente ensaiar com microfones e ouvirmos a nossa voz nos ensaios. E foi um bocado à custa desse dinheiro extra que conseguimos fazer de vender músicas para séries. E queremos... eu não quero dizer que o caminho é vender as músicas, mas ajuda imenso, claro. Sempre que acontecer, nós estamos disponíveis para vender tudo o que nós temos. Não fazia ideia que queria trabalhar nesta indústria, não tocava piano, nunca tive quaisquer aulas de formação musical e, portanto, terminei o curso de Direito e ainda trabalhei como jurista na Caixa Geral de Depósitos, em Lisboa, durante 6 meses. Mas foi precisamente nesse último ano onde toquei pela primeira vez num piano para tocar um tema do Ian Thiessen. Muitas pessoas começam a tocar piano por causa de bandas sonoras do Ian Thiessen. Foi aí que me apaixonei completamente por piano, pela composição também, porque rapidamente comecei a tentar compor os meus próprios temas. E depois tirei esse curso de 2010 a 2012 na ETIC, que me deu as bases para eu poder autoproduzir os meus temas, saber como gravar em estúdio. Eu mal sabia como é que funcionava o microfone na altura, portanto, devem imaginar que o meu percurso foi mesmo muito estranho até aí. E no final desse curso fiz um estágio na Islândia, no estúdio fundado pelo Sigur Rós, e aí parece que tive consegui vislumbrar o meu futuro e perceber que realmente se calhar conseguia ter futuro na música. Tudo isto se tem desenrolado de uma forma muito rápida, um pouco assustadora até, porque de facto eu ainda me sinto muito nervoso quando vou para um palco e todo esse trabalho exige imensa preparação psicológica e também com os músicos. É um processo um bocadinho complexo e, portanto, a esse nível se calhar sinto-me um bocadinho assustado, mas tudo tem acontecido. O ano passado, em novembro, imaginem, pela primeira vez toquei nos Coliseus do Porto e no Coliseu dos Recreios, a abrir o concerto para o Rodrigo Leão, toquei para 10 mil pessoas em 3 dias, eu só no piano e um violinista ao meu lado. Eu estava completamente nervoso, não é? Eu abismado com aquilo, a sala estava cheia, obviamente por causa do Rodrigo Leão, não é? Mas permitiu-me chegar a esse público e tudo isto tem sido realmente muito rápido. Mas a área das bandas sonoras, em que eu, lá está, por ser empreendedor e por querer realmente viver desta indústria, e é aí que basicamente o meu ganha-pão vem, das bandas sonoras, tem acontecido também rápido e incrivelmente com tudo fora daqui. Portanto, eu ainda não tenho nenhum projeto, seja uma curta, uma longa, um documentário, seja o que for, em Portugal. Tem sido tudo fora daqui. Do you want to watch that Ed Sullivan show when we're done? Yeah. Yeah?
Cool, I like that show. The one with the mouse? Yeah, that's a funny one. Will you lean forward? I like the one with the mouse. Consegue-se viver da música. Eu acho que se consegue viver de qualquer coisa, pelo menos é isso que eu tento ensinar. Aos mais pequenos ainda não dá para ensinar isso. Mas à minha mais velha, consegue-se viver de qualquer coisa em que o gajo acredita. Essa é a experiência que eu tenho. Não é, às vezes não é fácil, se foram muitos anos, mas consegue-se. E consegue-se acreditando e trabalhando, passando horas a fazer a mesma coisa. Isso eu acredito que um gajo consegue. Viver aqui ou viver em qualquer parte do mundo. Porque há muito pessoal também... O pessoal que não vive da música normalmente faz outras coisas. E se eu fizesse outras coisas, como tive anos a fazer outras coisas, também não dei a hipótese de viver só da música. O pessoal tenta assim, eu não vou conseguir viver só da música, então vou fazer outras coisas, vou continuar. Portanto, mas eu curto música, portanto continuo. Mas só que, se calhar não estás 6 horas a tocar guitarra. Se calhar não estás não sei quantas horas à volta da música. Estás mais horas a fazer outra coisa, não é? E isso, quer tu queiras, quer não queiras, tu evoluís bastante, eu pelo menos falo por mim, evolui bastante, desde que deixei de trabalhar, por exemplo, em publicidade e tenho bandas desde 85, para aí, de me dedicar à música. Bora lá tentar, não é? Era isso que eu queria, mas eu tenho os pés bem assentes na terra e sei que isso é um bocado difícil cá em Portugal. É assim, eu com 5 anos, 6, a minha mãe queria aprender bateria. Só que isso não aconteceu, meteram-me na flauta lá. E eu disse não queria. E acabei por não aprender bateria. Depois, com 11 anos, fui para piano. Tive cerca de 6 meses em piano, que era clássico, e acabei por desistir. E a guitarra aconteceu a mesma coisa. Fui para aí com 12 anos aprender guitarra. E também desisti, que era clássico e não dava muito bem com aquilo. E pronto, fui mais para a vertente autodidata, de acordes e essas coisas todas. E foi então que apareceu o Hot Club, para aí com 17 anos, não estou em erro. Entrei no Hot Club, encontrei baixo e voz, desisti também passado 2 anos e cá estou eu agora. Mas sim, deu muitas bases para a Surma. Eu tirei um curso superior, portanto, eu a qualquer momento, com sorte, consigo ter um emprego. Mas decidi este ano, aliás, já o ano passado, apostar e levar, porque é diferente quando se leva isto a sério e quando isto só faz parte de metade da nossa vida. Porque eu tive essa experiência, eu trabalhava das 9 às 6 e a seguir, foi na altura em que eu estava a produzir o álbum, ainda por cima. Eu saía do trabalho, quando não tinha aulas de karaté, ia para o estúdio, chegava a casa às tantas, depois ia ter com outro produtor não sei onde, fazer não sei o quê, chegava à casa às tantas, acordava cedo. Portanto, amigos zero, vida social zero e tempo para eu preciso muito de tempo para pensar, para saber o que é que vou fazer e, portanto, e acho que qualquer artista precisa desse espaço e de tempo e de... que às vezes as pessoas pensam que não estás a fazer nada, estás. E isso fez muita falta nessa altura em que eu trabalhava e não tinha tempo para pensar. E depois é tarde 100% para isto, é eu estar aqui a dar esta entrevista, que se estivesse a trabalhar provavelmente não estava aqui a dar esta entrevista, é ter tempo para trabalhar nas tuas coisas, promoveres as tuas coisas. E isso com um trabalho, eu não digo que é impossível, mas é complicado. E, portanto, se eu agora tenho a oportunidade de fazer só música, é isso que eu vou fazer. E a verdade é que este ano comprovou que a coisa é melhor assim. Por agora, para mim, está a ser possível. As coisas correm bem. Não é a vida mais relaxada de sempre. São horários estranhos, é uma situação sempre de muita insegurança. Não sabes se vais ter concertos, se vais conseguir chegar ao mês seguinte, mas eu acho que, apesar de vivermos num país tão pequenino, com tão pouca oferta cultural e tão poucos apoios, eu acho que nós estamos a viver um momento incrível e para eu poder fazer o que gosto apenas, que é música, acho muito bom. Se puder ser assim nos próximos 10 anos, fantástico.
perfeita consciência que quando tiver 50 anos não vai ser tão fixe. Portanto, ainda bem também que não vivo da música, porque também hoje em dia, na música e em qualquer outra profissão, o dilema é mesmo esse, é que já não há carreiras como havia antigamente. Aquelas pessoas que fizeram carreira na música em Portugal a partir dos anos 70, sobretudo nos anos 60, 70 e 80, e que hoje em dia vivem da música, muitas delas vivem de recolher direitos, de discos de outras pessoas que produziram, com a autoria, de versões que as pessoas fazem das suas músicas, já não produzem tanta música em nome próprio. E para a nossa geração já não há as mesmas oportunidades que havia nessa altura. Portanto, a ideia de que nós vamos daqui a 40 anos continuar a viver daquilo que fazemos hoje é absolutamente impossível para nós. E se fores uma banda de 4 ou 5, exato, faz as contas. Exatamente, por isso é que também os artistas a solo têm tanto sucesso em Portugal. Os artistas a solo têm muito sucesso em Portugal também, porque primeiro não têm que se preocupar com a banda. Podem ir dar um concerto sem a banda, e se forem bons a fazer aquilo que fazem sem a banda, como o Samuel ou como o Fachada, podem dar um concerto e recebem um cachê que se calhar é 1/3 do cachê que recebem com a banda, mas ficam com muito mais, portanto isso permite-lhes viverem melhor da música e também vendem mais concertos. Uma banda, para além de teres que conciliar as vontades artísticas de mais pessoas, tens que distribuir o bolo por muito mais gente. A autoria também é distribuída por muito mais gente, portanto é muito mais difícil. E além disso também há aquela figura do herói da guitarra que é muito querida dos portugueses e que foi popularizada pelo José Mário Branco e pelo Sérgio Godinho e pelo Jorge Palma. Isso é muito mais querido à generalidade do público do que o GNR ou os Chutos. Vive-se bem só da música. Na minha geração não se vive bem de nada. Quando eu cheguei não tinha nada, só uma à frente e outra atrás. E a minha ambição trouxe-me até onde eu estou agora. Na altura toda a gente me dizia: não queiras mais que o que tens, mas eu acho que a raiazinha mais miúda também merece um colar de pérolas. E trabalhei que me fartei, desde que acordei até que me deitei, para ter um Cadillac igual esta vida de rei. Quer dizer, talvez tenha alguns colegas que sejam médicos de sucesso, mas quem foi tentar ser arquiteto também não vive bem da arquitetura, né? Quem foi tentar ser outra coisa qualquer. Mas para mim também eu fiz o meu caminho, depois a partir de certa altura fiz o meu caminho sozinho, isolado. Quando a Flor Caveira começa a ter interesse em usufruir do estúdio da Valentim de Carvalho e não tinha interesse nenhum em abdicar do meu estatuto independente, como de música independente e de editar os meus próprios discos, ser dono dos meus próprios discos, ser dono do meu património. E, portanto, aí é que, por razões práticas, não é? Acabei por me separar da Flor Caveira, porque, precisamente por causa dessa questão de como é que vai ser a sobrevivência, como é que vou viver disto, como é que vou construir o meu emprego, não é? De uma maneira a ser sustentável. Já sou de uma altura que é posterior à altura em que os músicos ficavam ricos como jogadores da bola, não é? Portanto, essa também nunca foi a minha ambição. A minha ambição sempre foi viver como os meus pais viviam, que eram funcionários públicos, professores. Não é? Eu vivo da música o tempo inteiro, só que trabalho com 3 ou 4 projetos. Mas às vezes não consegues mesmo assim. Eu acho que é como qualquer profissão liberal, não é? Tens alturas em que as coisas funcionam muito bem, às vezes até estás suburbado e tens coisas a mais, vá lá, que se pode dizer a mais, ou seja, que não consegues gerir tão bem, por falta de tempo, e há outras alturas que não. Pronto, depende do projeto com que estás a trabalhar, se aquilo correu muito bem, se passa muito na rádio, se tem uma digressão grande, se não tem, ou se saiu no momento certo, na hora certa, ou não, não é? Portanto, as coisas são todas... variam muito. A música portuguesa está bem, obrigado.
A canção de intervenção resistiu e reinventou-se. O fado modernizou-se e ganhou cor. O nacional cancionetismo foi reabilitado e a música tradicional revisitada. O rock cresceu e emancipou-se. O hip-hop saiu das margens e transbordou por todo o lado. A eletrónica é mestiça e plástica e os horizontes estéticos não têm limites. Ultrapassamos o boom dos anos 80 e a crise dos 90. Perdemos a vergonha da língua e do resto. A internet mudou as regras do jogo, a indústria musical e o mundo. E nós fomos atrás. A lei da rádio em 2006 deu o empurrão que faltava. Hoje temos editoras independentes em todos os quadrantes. Músicos e bandas, e discos e colaborações. E ideias. Hoje, como nunca, temos música portuguesa, que ouvimos com prazer e da qual nos orgulhamos. Cada vez mais e cada vez melhor. Até já ganhamos o Festival da Eurovisão. Da nossa música, vê-se o mundo. É uma evidência, tipo, que a qualidade média subiu, assim, quer dizer, quantidade de discos bons que saem não se compara com o que saía há 20 ou 30 anos atrás. Não havia hipótese, nós não tínhamos recursos, nem experiência, nem mercado, nem nada, portanto saía... mesmo numa altura como o boom do rock português, não é? Tipo ali os anos 80, a seguir ao Rui Veloso, com o hard rock, Chico Fininho, etc. Saem imensas coisas, mas saem imensas coisas curiosas, engraçadas, não é? Porque depois vamos ver a quantidade de discos bons, não é? Bons mesmo, tipo que um gajo pode comparar com os outros bons que houve feitos em França, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Quase não existem. Hoje em dia isso já não acontece. Sei lá, há 30 anos, 20, 30 anos atrás, se estavas a ouvir rádio e começava uma música, tu quase pelo som ias perceber se ela era portuguesa ou se era estrangeira. Não é? Isso já não existe. Hoje em dia tu não percebes isso logo. Não é? Podes achar isto é interessante, isto é bom, isto é muito bom, não é? Mas não consegues perceber. Se for cantado em inglês, podes ouvir até ao fim sem perceber se estás a ouvir uma banda americana ou portuguesa. Meio já anda à roda, o coração está emprestado. Em dezembro vou a casa e em janeiro estou cansado. Nós há 10 anos tínhamos pouca música. Há 10 anos tínhamos pouca música cantada em português na rádio. Estamos a falar na rádio, não estamos a falar na Antena 1, estamos a falar nas rádios mais alternativas, até na rádio da malta que consome música, jovens que consomem música, não é? Tinhas muito pouca coisa. Eu acho que tinhas pouca coisa. E tinhas pouca coisa boa. E houve vários fenómenos que apareceram, editora Flor Caveira, aquele fenómeno que houve todo, o Fachada, o Úria, o Guilul, essa malta. E eles realmente foram pioneiros, eles foram os verdadeiros pioneiros nesta nova leva da música portuguesa. Só que eu acho que ainda há... em muitas bandas que aparecem nessa leva, eu acho que ainda há muita busca da identidade da música portuguesa. Eu não sei, eu não gosto muito de falar da música portuguesa, porque eu não gosto da ideia e que há muito, há quase uma obrigação de gostar da música portuguesa, uma obrigação quase de gostar do fado e de gostar... Eu nunca me hei de ligar ao fado, mas garantidamente não tenho uma ligação, se calhar a maior ligação que eu tenho ao fado é Paulo Variações. É um artista, é realmente o artista, para mim, que define tudo em Portugal, não é nada. E eu acho que... E fala-se estamos no pico dessas coisas e há essa promoção da música portuguesa que está a acontecer muita coisa. Eu não, acho que o pico foi o Variações. Há muitos projetos, sem dúvida que há uma fase que há projetos muito interessantes, mas eu continuo a achar que continua a haver esse medo, essa pequenez e esse medo de fugir contigo à zona de conforto, não. As bandas vão um bocado no bluff e na ideia
das regras do jogo, não é? E pensam que seguindo as regras é que vão conquistar essa ideia do sucesso e entrar no mundo da música. E ao contrário, não é? Tu realmente, se calhar, crias algo interessante quando estás fora dessa ideia de procurares. Eu não sei o que é que eles procuram, não sei o que. Não é? Para a minha mãe o sucesso é que apareça na televisão, a Banana Peida e essas coisas. Para mim o sucesso é que, pá, sejam as 40 ou sejam as 1000 as pessoas que estão a ver um espetáculo meu, que haja feedback, só isso. Acho que as pessoas são bilhão de vezes mais competentes no que fazem e sabem mais. Há YouTube, aprende-se a tocar guitarra em 2 dias. Ou seja, do que eu me lembro de começar a ter bandas, e isto era a Albânia, e hoje, que estamos mais ou menos uma espécie de mini Dinamarca às vezes, acho que de facto há melhores bandas e acho que há muito mais coisas e mais interessantes. Sei lá, eu quando comecei a tocar não havia 3 bandas. Sinceramente, um gajo fazia um concerto em casa e saía no Blitz, era super fácil. De facto mudou tudo, acho que houve um período grande em que se achava que havia uma indústria musical portuguesa, ela não existe. Agora acho que isso é mais claro e agora assim este mundo caótico e estranho, com muita coisa, mas que é muito interessante. Acho que há muito lixo, muita coisa boa, não sei. E depois a questão é que é muito mais fácil gravar as músicas hoje em dia, não é? Não tens de ser assim um escolhido de que de repente uma editora te dá uma pipa de massa para ir para o estúdio gravar o disco e agora, olha, pronto, estes gajos têm a sorte e vão conseguir pôr um disco cá fora. Não, o primeiro EP da minha banda gravei em casa, não é? Gravei aquilo numa salita, com uma placa que me custou 50 euros e pronto, está feito. E diz-me lá, onde é que a gente ouve música? Para que grandes estúdios? Pá, acho fixe o pessoal ter uma cena de qualidade de som. Mas há grandes discos que são gravados em casa, há grandes discos que são gravados em estúdio. Estás a perceber? E depois, ao fim e ao cabo, os meios para onde a malta ouve música são beras, meu. Pá, porque o pessoal está habituado a ouvir nestas tretas dos iPhones e dos computadores. Pá, já não ouves... Já não tens tempo nem pachorra para ir lá pôr um disco, não sei o quê. Uma das características que mudou muito na música portuguesa, eu acho que foi a evolução tecnológica. Porque hoje em dia, por exemplo, ontem estava alguém que eu conhecia, estava-me a dizer: há uma rapariga de um liceu de Lisboa, que não sabia tocar nenhum instrumento. Em setembro juntou-se com umas colegas, fizeram uma banda e agora aprenderam a tocar. E vão lançar um disco este mês. Pronto, isto era uma coisa que não existia na minha geração nem na outra geração, não é? Porque é muito mais fácil hoje em dia editar discos, não é? Uma pessoa que basta ter um programa, faz, e edita digital, pronto, edita um disco. Pode não saber tocar, pode não saber nada, está tudo bem. Só que eu acho que a música portuguesa evoluiu bastante, mais no sentido técnico, acho. Eu acho que as pessoas tocam melhor agora do que tocavam de antes. Eu acho que é por terem mais recursos. Acho que por terem mais recursos. Só que acho que existem muitos grupos de música portuguesa que estão muito presos às suas influências e isso às vezes pode ser um bocadinho difícil, acho que pode prejudicar um bocado a identidade de cada grupo. Só que eu acho que as pessoas não se incomodam muito com isso. Eu digo as pessoas, o público. Vai haver um grupo que soa ao outro igualzinho americano, só cantado em português, e as pessoas não... Americano ou australiano. E as pessoas não se incomodam com isso. E não é uma questão de me incomodar a nível pessoal, só que eu não consigo gostar porque não vejo ali nada. Estive sempre atento ao que se fazia cá, mas sempre achava que era um bocado... Não quero ser extremista, mas sempre achei que muita coisa era muito derivativa. Havia sempre a versão portuguesa de não sei quem. Mas às vezes ainda ouves muitas coisas na rádio de bandas portuguesas e não estou a dizer... E atenção que isto pode ser válido para mim também, mas às vezes são decalques de bandas estrangeiras em português. Eu ouço muita malta hoje a tocar
Pá, que eu já ouvi aquilo não sei quantas vezes, há uns anos atrás, estás a ver? Pronto, de uma outra maneira, né? Pá, e o que me interessa hoje em dia, com 50 anos, é chegarem-me coisas com gajo assim, pá, o que é isto, meu? Deixa eu ouvir. E que cena, meu? Estás a ver? Isto. Sabes, quando tu és surpreendido, seja pela técnica, seja pela maneira como o tipo fazes aquilo, ou tipo. Pessoa. Hoje em dia, tu consegues absorver mesmo muita música e muita coisa. As bandas estão todas muito acessíveis, não é? Tu na internet descobres qualquer banda que tu queiras, descobres qualquer pattern de bateria que queiras, qualquer tipo de harmonia que queiras, pá, tudo, tens tudo, não é? Leaks, eu hoje quero tocar country, pões no YouTube, não é? Vais ver um velhinho de bigode, vai tocar nos leaks de country, sacas aquela merda e já está, é a coisa mais simples do mundo. A mesma coisa com bateria, com baixo e com tudo. E isso é muito bom porque tu vês os putos a tocarem cada vez melhor. Mas o que é melhor em relação a isso é que, em vez de eles serem uns individualistas e tecnicistas muito chatos, que estão fechados em casa a sacar aquelas malhas, põe isso em bandas, que é o que eu tenho visto hoje em dia. Ou seja, o que eu vejo mais hoje em dia é que cada vez menos o virtuosismo, que é uma grande seca, que não serve para nada, e cada vez mais a cena de banda. Há coisas bem feitas, há coisas criativas, mas também as formas de fazer música, ou as coisas que temos à mão, as ferramentas que temos à mão para fazer música, ficaram muito mais democratizadas. Com o aparecimento do digital, faço um disco em casa, numa garagem, onde quiser, com pouco dinheiro. Não é? E isso permite eu ter o meu emprego, se tiver ideias, fazer música ao fim de semana, registar e fazer um disco. Isto era impossível nos anos 80, que tinha que ir para um estúdio muito caro e era tudo gravado em fita, não era completamente inacessível, não é? Neste momento isso é possível e se calhar por isso há mais música. Não há mais música pelo mercado estar melhor, há mais música por isso, porque é mais fácil fazê-lo. Existe uma outra coisa que é assim, a malta tem uma banda, aqui os 5 temos uma banda. Se o pessoal não editar isso em físico, quer dizer, se fosse os Radiohead ou os YouTube, tudo bem. Mas se formos aqui os 5 da Vida Arada a editar um disco, se editarmos só no digital, não é nada. Ou seja, o pessoal dá muito o valor a esse lado digital, mas depois, imagina, a nossa banda edita um disco no digital, não há críticas, não há nada, é como se não existisse. Tens que ter quase, olha pessoal, está aqui o objeto, temos um disco, estás a ver? Para ser críticas no jornal ou nas revistas. Mas os próprios jornalistas estão sempre a falar e nos mídia e do digital e as redes sociais e não sei o quê. Eu acho que está melhor que nunca. Eu também acho que sim. E acho que agora está melhor, está muito melhor do que se calhar há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás, quando nós começámos a tocar. Sim, eu acho que sim. Acho que, quer dizer, na verdade o mérito é todo dos músicos e toda a gente que anda a querer fazer música e o facto de haver muito mais gente a querer fazer música hoje em dia acaba por fazer elevar a qualidade, acho. E sim, começou, acho que se criou, acabou por se criar uma coisa que não era, que não existia, que era quase tipo a moda tipo das bandas. Começou a haver outra vez esse hype das bandas portuguesas, depois surgiram lá está, coisa que também não acontecia muito, das bandas cantarem em português. Não sei, quer dizer, acontecia, mas acontecia os Delfins, não era uma coisa de alternativa, não é? O alternativo quase. Não sei, e acho que foi isso, acho que se criaram-se essas modas e hoje em dia existe circuito, existem clubes, existem sítios para tocar, há festivais por todo o lado e os média começaram a dar alguma atenção a isso. Isso é muito importante, acho eu. E acho que está tudo melhor. Eu acho que há muita coisa. Acho que há muita coisa boa. Acho que uma coisa que melhorou foi que cantava-se muito em inglês, agora canta-se sobretudo em português. Eu gosto disso. E é isso, acho que está mais ou menos na mesma, no fundo. Nós fazemos um disco, não temos espaço na rádio para passar o disco. Está na mesma. Não estou a ver grandes melhorias. Até vejo algumas coisas piores. Por exemplo, no campo dos espetáculos, a invasão dos festivais fez com que deixasse de haver um circuito sustentável, que as pessoas têm pouco dinheiro, guardam o dinheiro para comprar o bilhete para o festival, agora até já se vende a prestações no Natal, por isso
É o dinheirinho todo que há, é para pôr ali. E o resto do ano não há dinheiro para ver espetáculos e às vezes também não há interesse. E o que é facto é que havia um bom circuito de espetáculos para grupos portugueses, se calhar apoiado pelas câmaras, é verdade, semanas académicas, etc. Mas que neste momento, pelo menos aquilo que se há dado a ver, não é tão grande e tão abrangente como era. Nós tínhamos nos anos 90, fim de 80 e metade de 90, tínhamos se calhar dezenas de bandas a fazer vida da música. E neste momento eu conheço muitas bandas, mas têm todos outros empregos, não fazem vida da música. Isso quer dizer alguma coisa. Essa é a realidade da música em Portugal. E a maior parte das pessoas que eu conheço, e então se formos a falar das bandas punk, então, eu também conheço alguns, é um hobby mesmo, não há qualquer hipótese. E isso diz muito do que é o tal mercado da música em Portugal. Como as coisas são hoje em dia, hoje o mercado da música, sobretudo dessa cena, acho que é todo em geral, mas do metal, e lá fora, eu vivo bué de dinheiro, tu próprio a investires para tocar, estás a ver? E há um monte de bandas a fazer isto atualmente. Tu chegas a ter propostas, nós recebemos propostas de fazer tours de 10 dias em que pagas 10 mil euros, tu, estás a ver? Arranjas lá um lugarzinho na carrinha e não sei o quê, e ires abrir os Cannibal Corpse, ou uma cena assim. Pá, e não é do nosso campeonato. Nem temos dinheiro para isso, nem sequer temos essa... Pá, não são esses os nossos princípios, estás a ver? Estar a pagar para fazeres uma cena... Viraram-se a mesa ao contrário, estás a ver? E a cena agora... Atualmente funciona bem assim, meu. Portanto, é sempre melhor tu teres uns conectos, mesmo que seja pessoal local, que fazem cenas underground, pequeninas, e ao menos sabes que ali és bem tratado, fazes a tua cena para pessoas que gostam e não estás ali a subverter a coisa ao ponto de teres que pagar para andar a tocar. É um bocado naquela. E são bem barreiras que a gente, para ultrapassar isso, está quieto. Pá, e depois, quando tens a maior parte das bandas a oferecerem-se para fazer isso, os próprios promotores não querem saber mesmo. Preferem ter CPX chorizos e meter gajos a abrir as bandas grandes, as primeiras partes, preferem fazer com isso dinheiro. Entras ali naquela jogada, vais abrindo as bandas pequeninas, depois se a coisa correr bem e realmente fores bom e a cena até pegar, podes dar um pulozinho, em vez de pagares 1000 euros, pagas só 500, até finalmente recebeste 200 paus. Uma cena assim. Eu já assisti a isso, porque a gente já teve alguns sítios em que houve pessoal que pagou para tocar, estás a ver? Pá, e isso são mesmo tipo, é o pessoal que... Bem, estão aqui porque pagaram, estás a ver? E pá, essa cena, mano. A malta está a fazer aquele esforço na melhor das intenções e na cena do bora lá, vamos furar e não sei o quê, e depois acabam por levar aquela cena que é assim um bocado... Pá, és a resminga da cena, estás lá, pronto, estás a pagar, senão estavas aqui. O dinheiro no Porto acabou há muito tempo. O dinheiro em Lisboa acabou há muito pouco tempo. Portanto, é uma situação nova. Aqui não, que é uma situação... É tipo um modo de vida há muito tempo. Ou seja, cria-te uma coisa interessante que é uma existência descomprometida com tudo isto. Tipo, ninguém acha que vai mesmo ganhar dinheiro. Portanto, se continuas passado 10, 15, 20 anos a fazer, é porque nem tu sabes bem porque é que estás a fazer. É precisas mesmo, não é? A música alternativa subiu um bocadinho na visibilidade. Portanto, tinhas as coisas gigantes e as coisas muito pequeninas ninguém queria saber. Hoje as coisas pequeninas que ninguém queria saber têm mais visibilidade, estão em mais salas, aparecem mais na televisão, há mais documentários. A Antena 3 sempre apareceu, mas aparece mais, a RTP também. Há mais interesse do público em geral pela música que se faz por aí nas catacumbas. Se calhar a música que estava lá em cima desceu um bocadinho. É isso. Acho que houve muita malta que cresceu junto em núcleos pequenos, concertos pequenos, salas pequenas, salas algumas míticas que davam espaço a malta que não tinha outro público senão lá. E o facto de termos crescido juntos criou, acho que, uma boa saúde. E bastou, de repente, malta consagrada, essa assim, começar a conhecer alguns, a colaborar com alguns, para de repente as portas estarem abertas a todos. Quem era música alternativa não queria pôr o pé de fora porque achava que ia perder a validade e ia perder a imagem junto do seu público que era mais fiel. Acho que isso deixou de ser uma preocupação. Com exemplos muito grandes, se calhar, no Brasil, claro, mas também na música anglo-saxónica isso acontece com muita frequência. A malta que tem um espírito profundamente sei lá, contrabandeado e subterrâneo, de repente poder colaborar com malta que é foleira, assim dizer.
E acho que cá perdeu-se muitos prioritos, até em relação à música ligeira, em relação à música popular, em relação às músicas que poluam as playlists. Isso desapareceu e acho que ainda bem, porque a música não tem que ficar refém dos estilos ou das expectativas do público. E eu acho, eu não sei se sou eu que sou um pateta, mas eu acho que as pessoas se dão genuinamente bem e gostam genuinamente umas das outras. E gostando mais ou menos de uma ou de outra canção, conseguem apreciar a música umas das outras sem sentir que se estão a contaminar naquilo que estão a fazer. Eu fico muito contente quando malta, que tem um público muito mais vasto que o meu, de repente ouve os meus discos, começa a falar bem dos meus discos em entrevistas e não faz uma questão de imagem, tipo, eu agora vou parecer bem, vou falar bem de um músico que ninguém conhece ou vou falar bem de um músico que é mais alternativo do que eu. Acho que é mesmo uma questão genuína e de reconhecimento. E nesse sentido fico sempre muito honrado quando uma malta dessa super consagrada me convida para escrever para eles, porque de facto estou a alargar o meu mundo musical. Não sinto que eles estejam a estreitar o mundo deles. E faço com o maior dos prazeres e com o maior de respeito pela identidade deles e o maior respeito pela minha identidade. Nem eu sinto que estou a ceder em nada do que estou a fazer, nem eu sinto que eles estejam também a ceder em nada do que estão a fazer quando me convidam. E tanto escrevo para a malta do fado, como para o Zambujo, como para o Namoro, como para o Esclã, como para a Ana Bacalhau, para a malta que à partida não tem muito a ver com a minha origem musical, lá está da Flor Caveira. Religião e punk rock e concertos em que o pessoal andava a deslocar maxilares e a sair ensanguentado, não tem muito a ver com essas pessoas que agora nos pedem para escrever. Mas também não tem nada não há assim nada flagrante que nos deva manter apartados uns dos outros. Podemos misturar os nossos universos, podemos complementar os nossos universos. O que me deixa contente, e acho que esta banda é um bom exemplo disso, é que há mesmo montes de coisas a acontecer, montes de coisas boas a acontecer. Nós tivemos aqui 2 momentos, um foi os ensaios para o lançamento do disco e o outro foi para o concerto do Mesh Fest, em que tivemos aqui, num deles, o Samuel Lúria, o Afonso, que também é desta casa, que é dos You Can't Win Charlie Brown. Quem é que teve mais no lançamento? O Peixe, que é dos Ornatos e que é guitarrista, o Frankie Chaves também, mais os outros. Não, estamos a confundir 2 concertos, mas enfim. Não, pensava que estavas a falar dos 2. Sim, dos 2. Sim. Tivemos metade dos convidados do disco aqui misturados, que foi desde a Capicua, ao Nuno Prata, ao Samuel Lúria, ao Bruno Pernadas. Toda a gente está a fazer montes de coisas, em áreas muito diversas, e toda a gente tem muita vontade de fazer coisas. E um disco como o nosso acho que não seria possível numa cena que não tivesse com tanta vitalidade. Há sempre questões, claro que há, mas as pessoas estão aí, estão com vontade de fazer coisas, estão com vontade de experimentar, tocar com pessoas que não são rigorosamente do mesmo quadradinho musical, e surgem estes espaços, como é a Pataca e como há certamente outros que são equivalentes, em que há espaço físico para tu fazeres coisas, para te juntares com as pessoas, para experimentar, para entrares no universo deles, eles entrarem no teu e lá está, não ser uma intrusão, antes pelo contrário, ser tudo muito confortável. Mesmo coisas que se calhar à partida parecem um bocadinho inusitadas, não é? Como no nosso disco, se tu olhas para aquilo e vês, este disco tem a Capicua e a Namora, mas que disco é este? É o nosso disco e faz todo o sentido. Portanto, há todas estas questões do mercado que eu não percebo, não vou perceber, não vale a pena. O mercado também não percebe. O mercado também não percebe, disso tenho a certeza. Antes estava cada um para o seu lado a odiar-se uns aos outros. Se calhar agora estão virados e já são capazes de estar a comer no mesmo restaurante. Passado que está um trauma de cuspirmos no nosso próprio prato, está na altura de começarmos a fazer refeições em conjunto. É possível viver da música em Portugal. Exemplos do mainstream não faltam. De José Mário Branco a Marisa, passando por Rui Veloso, Sérgio Godinho, Pedro Brunhosa, Chutes e Pontapés, Amor Eletro, Kim Barreiros ou Tony Carreira. E a lista continua. Os números da indústria musical em Portugal são prometedores. A SPA, a Sociedade Portuguesa de Autores, cobrou 34 milhões de euros em 2015. A GDA, Cooperativa de Gestão dos Direitos dos Artistas, arrecadou cerca de 6 milhões de euros. A Aporfest reporta que o número de festivais em Portugal cresce ano após ano. A estes números podemos ainda juntar todos os concertos em sala, festas e eventos das autarquias.
vendas de CDs, vinil, digitais, YouTube, etc. É possível viver do bolo da música em Portugal, mas da fatia da música independente, como ouvimos, é mais complicado. Na Suécia investem-se na música 116 milhões por ano, com retorno de quase 1.000 milhões. Parece ser um bom negócio para implantar por cá. Da música a cena que eu tenho pena nos dias de hoje é que a música torna-se uma coisa às vezes muito efêmera, muito pessoal, principalmente a malta nova. Pá, não só uma malta nova, o pessoal vai aos concertos só para dizer que está ali. O pessoal vê os artistas por um ecrã, meu. E o artista está ali. O pessoal consome música, não ouve música, consome música só. Eu também, só aos 35 anos é que deixei de consumir música. Comecei a ouvir. Pá, eu agora quero ouvir música, meu. Quero, sei lá, estar sossegado a ouvir o que é que aquele gajo me tem para dizer, ou aqueles gajos. Antes não, era sempre uma coisa tipo paisagem sonora, com um gajo está a fazer umas coisas e tal. E agora vou por aqui. E a música também se está a tornar uma fonte de ruído, não é? Um gajo vai a uma esplanada na praia, tem música. Um gajo vai a qualquer um café, tem música. E aqui temos os passarinhos, estás a ver? É, isso, mano.